Chamar a década de 1960 de anos rebeldes, embora pareça simplista em virtude das diversas mudanças ocorridas na época, ainda faz total sentido. Foi durante esse período que tivemos diversos movimentos sociais que, por anos a fio, viriam a modelar o pensamento de toda uma geração. Graças a isso, nessa época, o movimento da contracultura veio a ascender, com grupos lutando contra a intolerância a minorias e conflitos armados que causaram terror em todo o mundo, deixados como heranças após as sequelas da Segunda Guerra Mundial. Dentre eles, poucos causaram também a revolta e comoção quanto à Guerra do Vietnã, que não só trouxe consequências aos soldados vietnamitas do confronto, mas para todas as famílias que perderam seus entes queridos para a guerra, direta ou indiretamente. No entanto, nem tudo foram lamentações nos anos 60. Nessa época, uma das bandas mais importantes da história surgiu, com um estilo musical que combinava gêneros conhecidos para criar algo novo. Influente e eterno, os Quarrymen, que posteriormente mudariam seu nome para os Beatles. Formada pelo quarteto John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr, a banda abalou o mundo com suas músicas, arrecadando diversos prêmios, honrarias, álbuns best-sellers e até mesmo longa-metragens musicais vencedores de Oscar. Canções como Am I Lovin' and I Love Her, Something e Let It Be são até hoje cantadas por uma legião de fãs e admiradores, e mesmo muitos anos após o fim da banda, continuam a apreciar o seu trabalho. Eis que então, no ano de 2007, lançado sem grandes alardes, um filme mesclou a rebeldia dos anos 60 com as músicas clássicas dos Beatles em uma história de amor adolescente. Across the Universe, dirigido por Julie Taymor, baseado em um argumento original seu, juntamente com Dick Clement e Ian LaFrenice. Como o próprio título sugere, o filme toma como inspiração não só a música harmônica dos Beatles, mas também várias outras para compor a história e o desenvolvimento de personagens. Nomes como Jude e Lucy, do casal protagonista, vêm diretamente das músicas Hey Jude e Lucy in the Sky with Diamonds. E a trama vai mais além. Falando nela, somos apresentados a Jude, um rapaz que trabalha em um estaleiro em Liverpool, de vida humilde e que mora com sua mãe, mas decide viajar ilegalmente para os Estados Unidos, em busca do pai que nunca conheceu. Em outro lugar do país, Lucy aguarda o retorno de seu namorado, convocado para servir a guerra no Vietnã. Quando Jude enfim encontra seu pai, um zelador de uma universidade, ele decide ficar no país e conhece Max, um boêmio que estuda no local por pressão de sua família. Graças à amizade de ambos, Jude acaba conhecendo Lucy e se apaixona por ela. Algum tempo depois, Max abandona a universidade e leva Jude para morar junto com ele em Nova York, enquanto Lucy recebe a notícia que seu namorado havia morrido na guerra. Para tentar superar a perda, Lucy decide passar o tempo com seu irmão em Nova York, e lá, ela e Jude se apaixonam e decidem morar juntos. Porém, Max é convocado para a guerra e, apesar da relutância, é forçado a ir. Lucy, temendo pelo destino de seu irmão, decide abraçar a causa do movimento anti-guerra, o que acaba interferindo em seu relacionamento com Jude, que, estando ilegalmente no país, não possui uma causa para combater. Em meio a tudo isso, outros personagens surgem na história. Jojo, um guitarrista que perdeu seu irmão mais novo devido à rebelião de Detroit em 1967. Sade, uma cantora que se vê dividida entre as apostas de um empresário e seu relacionamento com Jojo, também guitarrista de sua banda. E Prudence, uma garota homossexual que vive como uma nômade, tentando encontrar algum lugar em que possa ser aceita. Apesar da simples estrutura da trama e do casal principal não ser um dos mais marcantes do gênero, o filme se sobressai pela mescla inteligente entre temas mais sérios com a guerra, como a guerra, dilemas mais íntimos dos personagens, com a questão de Prudence e o relacionamento de Sade e Jojo, para contextualizar todos esses pontos de trama com as músicas dos Beatles. Inclusive, ao todo foram utilizadas 33 músicas da banda, muito bem alocadas ao longo da narrativa e que se mostra como um deleite para todo e qualquer fã. Desde as baladas românticas como If I Fell e I Want to Hold Your Hand, passando por músicas mais divertidas como With a Little Help from My Friends, até canções mais psicodélicas e agitadas como I Am the Warlords e Helter Skelter. Nenhuma delas é apresentada de maneira gratuita. Outro ponto para se enaltecer está na performance dos atores. O destaque vai para Martin Luther McCoy, músico e cantor que interpreta o guitarrista Jojo. Mas todos, em sua maioria, trazem ótimos trabalhos vocais para as canções, que ainda traz participações especiais como Bono, vocalista da banda U2, e a atriz Salma Hayek. Além de interpretações e atores, os números musicais são muito bem realizados. Em alguns casos, há uma mescla de coreografias com movimentos mais trágicos, como a cena da rebelião em Detroit, e outros mais psicodélicos, complementando assim a já excelente trilha sonora. Dentre eles, o grande destaque vai para o número musical envolvendo Max sendo convocado para a guerra, ao som de I Want You. Infelizmente, o filme se estende além do que deveria ao longo de suas mais de 2 horas de duração, e mesmo assim, nem todos os personagens têm seu desenvolvimento adequado, como é o caso de Prudence.
A história de romance do casal principal também sai prejudicada por não ter o espaço e desenvolvimento suficientes para cativar o público, em virtude da quantidade de subtramas e ao foco na trama política. Apesar disso, Across the Universe é bem sucedida ao situar o público nos anos 60, desde o excelente trabalho de design de produção, figurino e maquiagem, para uma digna representação da época retratada, até a contextualização do período, mostrando algumas das tragédias vividas pelos americanos, como a Guerra do Vietnã e os movimentos rebeldes em busca de paz, mas que com o tempo também estavam se preparando para o conflito. Além disso, o longa, principalmente em seu encerramento, traz uma bela mesclagem sobre como é possível vencer a guerra por meio do amor, em todas as suas formas de manifestação. Enquanto Lucy é abordada diante do movimento social, Jude tenta resgatá-la, mas é derrubado por policiais que o levam preso e ainda descobrem que está ilegalmente no país. Jude então é deportado para a Inglaterra e, em uma notícia sobre a morte dos líderes do movimento que Lucy apoiava, acredita que ela também foi vítima. Porém, quando descobre que seu grande amor ainda estava viva, decide viajar para os Estados Unidos, dessa vez de maneira legal, e é recebida por Max, que o ajuda a reencontrar a sua irmã. O encontro seria no topo do prédio, onde Jojo e Sandy estão realizando um show. E mesmo depois de a polícia ordenar que todos se retirem, Jude passa a cantar, esperando que sua amada o escute. Para a surpresa de todos, Lucy ouve a voz e sobe até a varanda de um outro prédio, com ambos trocando olhares de felicidade e reconciliação. A cena final, além de ser uma clara homenagem ao último show oficial gravado pelos Beatles, chamado The Half-Tough Concert, ainda traz a música All You Need Is Love. A canção, interpretada pelo ator James Sturgess, não apenas se refere ao amor entre o casal, que foi capaz de superar todos os conflitos ao longo da jornada e lhes permitir a sua reunião, mas também todos os conflitos da história humana, movidos por ódio e interesses escusos daqueles que detêm o poder. No fim, Across the Universe é exatamente sobre isso. Tudo que nós, seres humanos, precisamos para viver em harmonia, sem a necessidade de conflitos e mortes, é o amor. Seja esse demonstrado por um casal como Jude e Lucy, do amor entre amigos, como o grupo demonstra enquanto tentam confortar Prudence, ou o amor familiar, como que os pais de Jude demonstram para seu filho nos momentos de necessidade. Seus realizadores trouxeram em uma mesma obra a dicotomia existente entre a guerra e o amor, pois enquanto o primeiro ainda é um problema intrínseco da humanidade e que já causou tragédias em nossa história, o segundo é capaz de unir seres humanos, encerrar os seus conflitos e impedir tantas mortes desnecessárias. Infelizmente, na época do seu lançamento, o filme acabou sendo um fracasso comercial, com uma bilheteria que sequer conseguiu atingir metade do seu custo de produção. A crítica, inicialmente, também não foi muito favorável, mas com o passar do tempo, Across the Universe conseguiu um status cult, sendo apreciado por cinéfilos, críticos e até mesmo pelos membros remanescentes dos Beatles, Paul McCartney e Ringo Starr. Inclusive, em 2020, a diretora disse ter planos para uma sequência, com o retorno dos atores James Sturgess e Evan Rachel Wood nos papéis principais de Jude e Lucy, com a trama se passando nos anos 70 e, novamente, trazendo a trilha da famosa banda para contextualizar a época. Ainda não foi dado sinal verde para essa sequência, mas há muito potencial a ser explorado. Até lá, ao menos temos essa singela produção de 2007, que nos apresentou uma história de amor em meio à guerra e em uma década tão turbulenta, ao som de uma das melhores bandas da história da humanidade.